A paz do Senhor, queridos. EBD Jovens, rápida e com profundidade é aqui. Vamos lá? Lição de hoje, lição de número 4, que tem por tema a santificação e a palavra de Deus. O texto principal da lição está em 2 Reis, capítulo 22, versículo de número 11, que diz assim: Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Resumo da lição: todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e o cumprimento da palavra de Deus. Não é por força ou movimentos humanos. Então nós vamos aprender isso aqui nesta aula de hoje, que o avivamento, o verdadeiro avivamento, ele não vem por movimentos humanos, por forçar, tá? O verdadeiro avivamento, ele vem pela exposição da palavra de Deus, tá bom? A palavra de Deus, aqui no texto principal, fez o rei rasgar as suas vestes, tá? Que era um sinal de humilhação. Então, a palavra de Deus, ela nos faz rasgar não somente as vestes, mas também o coração perante Deus. Isso é ser um verdadeiro avivado, é ter o coração rasgado para Deus. E isso só é possível após a exposição da palavra do Senhor, tá bom? O texto bíblico está em 2 Reis, capítulo 22, do verso 3 ao verso 8, e depois o verso 11. E mais embaixo, 2 Reis 23, do 2 ao 3, verso 21, 22 e 25. Vamos lá para a leitura da introdução do texto, da lição. Diz assim: Não podemos estudar a respeito da santidade sem considerar a palavra de Deus, pois é por intermédio dela que conhecemos a revelação progressiva de Deus, sua vontade e plano de salvação para a humanidade. Jesus afirmou que é por meio da sua palavra que somos santificados. Para demonstrar a importância e o impacto que as escrituras sagradas têm na vida do crente, vamos estudar nesta lição sobre dois grandes avivamentos do povo de Israel registrados no Antigo Testamento, em especial o avivamento liderado por Josias, rei de Judá. Então, este vai ser o tema desta lição de hoje, tá bom? O tema aqui da lição é santificação e a palavra de Deus, mas também que vai trabalhar muito sobre o avivamento, tá bom? O primeiro tópico está escrito assim: todo o avivamento é precedido pelo ensino da palavra, tá bom? Então, não há um avivamento sem antes existir a exposição da palavra de Deus, tá bom? O que acontece hoje é que há uma confusão. As pessoas não sabem o que significa avivamento, tá bom? Eles acreditam que avivamento é pulo, grito, giros, é aquele culto que o pregador fica gritando o tempo todo e a igreja grita junto sem entender o que está acontecendo. Isso é chamado de um culto avivado, mas na verdade não é, tá bom? E nós vamos aprender aqui nesta lição. Vamos lá. O primeiro subtópico diz: os dois avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio. Virando a página, lá embaixo diz assim, no meio da coluna diz assim: com o retorno do estudo das Escrituras, o povo se converte novamente à prática do monoteísmo, tá bom? Então, o monoteísmo é a adoração de um único Deus, tá? Então, antes da leitura
da palavra de Deus que foi encontrada, quando o rei começou a fazer algumas reformas e o sacerdote encontrou. É bom que você leia toda a revista, estude, que você vai entender esses pormenores, tá bom? Então, antes do rei encontrar e ler as escrituras, o povo ele não era mais monoteísta, ou seja, eles não adoravam mais um único Deus, eles eram politeístas, eles adoravam muitos deuses, tá bom? Mas, como lemos aqui, após a leitura, o estudo das escrituras, o povo se converteu novamente à prática do monoteísmo, único Deus, tá bom? Eu deixei anotado, a palavra fez o povo colocar Deus no trono de seus corações. Sem a palavra, Deus nunca será único para nós, tá bom? Então foi a palavra que tirou o povo do politeísmo, muitos deuses, e trouxe de volta para o monoteísmo, único Deus. E eu deixei anotado, a palavra fez o povo colocar Deus somente no coração deles. Então, é somente através da palavra que nós vamos ter Deus como único na nossa vida, tá bom? Então é somente com os estudos das Escrituras que você vai entender claramente e Deus será prioridade na sua vida, tá bom? Um pouco mais abaixo, as características principais dos dois avivamentos foi o retorno à palavra de Deus, tá bom? Então aqui, o que eu deixei anotado para a gente pensar é o seguinte, a característica foi retornar à palavra de Deus, a característica desse grande avivamento que ocorreu nos tempos do rei Josias. Então, o grande segredo é, tudo que nós precisamos não é novo, não é inovações, tá bom? O que nós precisamos é retornar à palavra de Deus, tá bom? Quando isso acontecer, um grande avivamento acontecerá nas igrejas brasileiras. O segundo subtópico diz: a transformação realizada por meio do confronto com a palavra. Lá no finalzinho deste subtópico diz assim: a leitura das Escrituras passa a ser um marco na vida de Josias, que percebeu o quanto ele e o povo estavam distantes da vontade de Deus. O rei passa a ser outra pessoa a partir do confronto com a palavra, tá bom? Aqui eu deixo 2 pontos para a gente meditar. O primeiro, a palavra nos mostra o quanto estamos longe ou perto de Deus, tá bom? Como diz aqui, ó, a leitura das Escrituras foi um marco na vida de Josias e ele percebeu quanto ele e o povo estavam distante da vontade de Deus. Então, o primeiro ponto é a palavra que vai nos mostrar qual é a nossa distância de relacionamento relacionado a Deus, tá? Então, a palavra nos mostra se estamos longe ou perto de Deus, tá bom? Segundo ponto, a palavra nos torna outra pessoa, tá? A palavra, ela nos transforma em outra pessoa, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, tá bom? E é por isso que Deus não aceita a mim como eu sou e nem você como você é. Ele nos recebe como estamos, mas após nos aproximarmos de Deus, a palavra vai nos transformando em outra pessoa, tá bom? Ela transforma a nossa vida, ok? Segundo, o terceiro subtópico diz: a leitura compromissada da palavra produz arrependimento. Este aqui é muito importante. Vamos lá. Lá embaixo, no finalzinho lá, diz assim: a Bíblia é como um espelho. Ela mostra a realidade
de cada pessoa diante de Deus, tá bom? Então, a leitura compromissada da palavra produz o arrependimento, tá? Então vamos lá. O que é avivamento? O que é o verdadeiro avivamento? Quem é a pessoa verdadeiramente avivada? 4 passos para um verdadeiro arrependimento, avivamento. O primeiro passo, a pessoa ela precisa reconhecer o seu estado pecaminoso. Ela precisa reconhecer que ela é uma pecadora, que ela está pecando, reconhecer o seu pecado, tá bom? O segundo ponto, ela precisa pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos, tá bom? Terceiro passo para o verdadeiro avivamento, ela precisa buscar a Deus. E buscar a Deus não é orar hoje. Buscar a Deus é estar em constante oração, estar sempre buscando a Deus diariamente, tá bom? E o quarto ponto, a pessoa precisa abandonar o pecado, tá? Então, quem é a verdadeira pessoa avivada? Quem verdadeiramente sofreu, passou por um avivamento? Quem reconheceu os seus pecados, pediu perdão para Deus, busca a Deus diariamente e abandonou o pecado. Isso é avivamento, tá bom? Se não tiver esses passos, não é avivamento, beleza? Então vamos lá. O segundo tópico da lição diz assim: os resultados do retorno à palavra de Deus. Primeiro subtópico, a purificação do templo. O rei, logo no comecinho, o rei já havia experimentado o poder purificador da palavra. E agora ele desejava que o povo também experimentasse desse poder. Gente, aqui é um ponto muito importante, tá? Então é assim, o que nós precisamos entender é que o líder, tá? Ele deve ter sido mudado pela palavra. Antes de falar sobre ela ao povo, tá bom? Então aqui Josias ele está falando ao povo, mas ele já foi mudado pela palavra. Então o líder, aquele que ensina, aquele que fala da palavra, ele primeiro precisa ser mudado por ela, para depois falar dela ao povo, tá bom? Não pode se inverter, tá? Por isso que há um processo. Tem pessoas que vêm para a igreja hoje, aceitam a Jesus hoje e amanhã já querem falar da palavra, já querem ainda bater nas outras pessoas. E não é assim, existe um processo, tá bom? Fala da palavra para o povo, aquele que já foi mudado por ela, transformado por ela, tá bom? Então, para concluir esse pensamento aqui, tá? Você precisa ser transformado pela palavra primeiro, para que você possa ser usado pela palavra para que outras pessoas sejam transformadas, tá bom? Então vamos lá. O segundo subtópico diz assim: a eliminação dos elementos que promoviam a idolatria em todo o território nacional. Lá no finalzinho, depois do versículo, diz assim: o retorno à palavra de Deus transformou a vida do rei e do povo. Assim, foi possível uma mudança nacional em relação à idolatria que estava relacionada também a questões morais e ética, tá? Então, a palavra, quando ela transforma a vida da pessoa, ela precisa transformar também a ética e a moral dessa pessoa, tá bom? Então, uma pessoa que ela é verdadeiramente avivada por Deus,
ela é moralmente transformada e eticamente transformada, tá bom? Uma pessoa que não tem moral, que não tem ética, não pode dizer que foi transformado pela palavra, tá bom? Porque a palavra transforma em todos os níveis, tá? Na nossa ética, na nossa moral, transforma o nosso pensamento, nossa forma de falar, nossa forma de se comportar. A palavra nos transforma em outra pessoa, tá bom? Transforma o nosso caráter, tá? O terceiro subtópico diz assim: o restabelecimento do culto a Deus. Lá no finalzinho, o que poderia impedir o culto verdadeiro seria somente a situação individual de cada pessoa que iria prestá-lo. Então aqui, primeiro, quem pode impedir que você cultue a Deus verdadeiramente? Somente você, tá bom? Jesus pagou o preço na cruz, o véu foi rasgado, o acesso a Deus está aberto, está livre. Cristo, ele é o caminho, tá bom? Então, para você falar com Deus, se aproximar de Deus, se relacionar com Deus, cultuar a Deus, você não depende de ninguém humano. Você só depende de você dobrar o seu joelho, você entregar o seu culto para Deus, tá bom? Então, só você pode impedir que o seu culto seja entregue a Deus, tá? Continuando aqui onde nós estávamos lendo, evidentemente que nem todas as pessoas tiveram uma mudança sincera e verdadeira, porém, todas tiveram oportunidade de mudar. Então, aqui é óbvio, o avivamento ele foi a nível nacional, começando pelo rei e atingiu todo o povo. Mas individualmente, nem todas as pessoas elas foram avivadas verdadeiramente, tá bom? Porém, a palavra abriu oportunidade para que todos fossem avivados, tá? Deus não tem prediletos, tá bom? Ele dá a todos a oportunidade de mudança, de salvação, de perdão de pecado, de arrependimento. Deus dá oportunidade a todos. A palavra dá oportunidade a todos. Deus não tem um grupinho predileto que ele elegeu para salvar e só vai dar oportunidade para estes. Isto não é bíblico, tá bom? Deus dá oportunidade a todos para serem salvos, transformados, para se arrependerem, serem perdoados os pecados e viverem uma vida digna, cristã, uma vida na presença dele, aqui e na eternidade com ele, tá bom? O terceiro tópico e último, né, para a gente encerrar, o retorno à adoração por meio da Páscoa. Primeiro subtópico, a festa da Páscoa centralizada em Jerusalém. Pouquinho abaixo, a Páscoa é a mais importante festa judaica. Ela é a celebração da libertação dos hebreus do Egito. Então, o que era a Páscoa? A Páscoa era a comemoração, ela é, né? A comemoração que os judeus fazem, os hebreus fazem, por terem sido libertos do Egito. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão lembrando aquilo que Deus fez na vida deles, a libertação que Deus deu para eles, tá bom? Então, aqui, sem a palavra, isso caiu no esquecimento. Eles não lembravam mais daquilo que Deus fez na vida deles, que é a libertação, que é representado pela Páscoa, tá bom? Então aqui a palavra os fez lembrar, trazendo a Páscoa de volta, os fazendo lembrar daquilo que Deus fez na vida deles, tá bom? Então a palavra de Deus vai ajudar a você a lembrar tudo aquilo que Deus já fez por você, porque você está aqui hoje assistindo esse vídeo, não sei de onde você está, mas se você está aí hoje assistindo esse vídeo, é porque Deus fez muita coisa por você, a começar na cruz do Calvário, te dando a possibilidade de salvação, tá bom?
o segundo subtópico, a maior Páscoa de todos os tempos. Lá no finalzinho diz: a palavra de Deus tem o poder de confrontar as pessoas e de revelar suas falhas, com vistas à sua restauração, santidade e comunhão com Deus, tá bom? Então a palavra nos confronta, a palavra mostra as nossas falhas, a palavra mostra os nossos pecados, mas ela também mostra a solução para isso, tá bom? Ela mostra como resolver. Então, por que a palavra mostra os nossos pecados, as nossas falhas? Por que ela nos confronta? Com um único objetivo: para nos reconstruir, para nos transformar. Então, a palavra mostra as nossas falhas para nos transformar. Essa é a intenção da palavra, tá bom? Então, todas as vezes que você estiver em reconstrução, que você cair, que você falhar, que você se decepcionar, que você começar de novo, todas as vezes que você estiver em reconstrução, apegue-se à palavra, tá bom? Se apegue à palavra. Ela vai reconstruir você, tá bom? Terceiro subtópico diz assim: Paulo usa a figura da Páscoa para exortar a pureza cristã. Lá embaixo diz assim: na atualidade, a Páscoa tem um novo sentido para os cristãos. Paulo apresenta Cristo como o Cordeiro, como o verdadeiro Cordeiro Pascal, que foi crucificado por nós, tá bom? Então, Cristo, ele instituiu a ceia em um dia de Páscoa. Por isso que a igreja não celebra a Páscoa, mas celebra a ceia do Senhor, tá bom? Porque nós entendemos que aquele pão sem fermento, para nós, representa o próprio Cristo. Ele é o pão que desceu do céu e ele é sem fermento porque ele é puro, ele é sem mistura, sem contaminação, tá bom? Então, por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, porque nós entendemos que num dia de Páscoa, o Senhor instituiu a ceia, porque a Páscoa apontava para ele, tá bom? Todas as coisas na Bíblia Sagrada apontam para Cristo. Eu espero que você tenha entendido, essa lição tenha ficado clara e que você possa crescer na graça e no conhecimento. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.